Certo. Botei para gravar. Certo? E daí, como é que foram de semana? Tudo beleza? Conseguiram fazer os outros exercícios de juros simples que ficou na lista? Consegui, professora. Ninguém tem dúvida nenhuma? Podemos iniciar com o juro composto? Por mim, tranquilo. Acho que foi tranquilo. Não tive nenhuma dúvida, assim. Consegui resolver bem tranquilo. Beleza, Thaís. Alguém está comentando alguma coisa no chat aqui? Puxa o chat. Vocês conseguiram entrar ali, quem perdeu a última aula, e visualizar a aula que eu coloquei no Moodle? Coloquei as gravações ali? Tudo certinho? Ok, então. Então, vamos começar juro composto. Bom, o que acontece em relação de juro simples para juro composto? Qual é a diferença entre esses dois aí, tá? O juro simples, a cada período, tu desvincula os juros e aplica a taxa em cima do capital, sempre em cima do capital. Então, os juros do primeiro período é retirado, fica apenas o capital, tu aplica a incidência da taxa em cima desse capital e vai fazendo assim. O que acontece com o juro composto? O juro composto, tu vai aplicar a taxa do próximo período em cima do montante. Por isso que a gente diz que juro composto é juros sobre juros, né? Então, vai fazendo um fluxo maior, tá? Graficamente, isso fica desta forma. Graficamente, o que tu tens é o seguinte. Tá? O juros simples, ele vai ser assim, ó. Aqui são os períodos, certo? E aqui é o montante. Então, tu vai ter, vai ser linear o juros simples. Quando o período for 1, período 2, vamos pensar dessa forma. E aqui seria o início da aplicação no período 0. Quando tu tem o juro composto, no primeiro período, entre o instante que tu aplica até fechar o primeiro período, ele é menor do que o juro simples. É o único lugar onde o juro composto vai ser menor do que o juro simples. A partir deste ponto aqui, ó, o juro composto vem aqui, ó, sempre menor do que o juro simples. A partir desse ponto, o juro composto se eleva e passa a ser maior do que o juro simples, certo? Então, o juro simples seria numa escala linear e o juro composto numa exponencial, tá? Então, esse período 1, o término do período 1 é o lugar onde o juro simples e o juro composto vão ter o mesmo montante. A partir daí, juro composto sempre vai ter maior. Imaginem aplicações com o mesmo capital e a mesma taxa, certo? Então, eu tenho, sei lá, um capital de R$1.000 a uma taxa de 3% ao mês. Durante esse primeiro período, o juro simples vai ser maior e o juro composto menor. Quando fechar o primeiro período, os juros simples e o juro composto terão o mesmo montante. A partir deste primeiro período, o juro composto sempre terá um montante maior do que o juro simples. Tranquilo até aí? Beleza. Uma pergunta. Quem é que tem a HP12C ou pretende trabalhar nessa disciplina com a HP12C? Eu consegui uma emprestada hoje. Vamos ver para poder utilizar. Não sabe mexer? Não. Não tem importância, eu vou te ensinar.
tá? Mais alguém tem HP12C? Não pretende, ok? Quem tiver HP12C e quiser aprender com HP12C, não é para adquirir, porque a HP12C não é uma calculadora feita para vocês, certo, engenheiros? A HP12C é feita para alguém que vai fazer economia, ADM, para trabalhar com finanças. Então, não vão investir numa HP12C sem necessidade, tá? Mas vocês podem utilizar essa HP12C online, vocês podem querer aprender ou já tem uma HP12C, beleza, tá? Caso contrário, uma calculadora científica está de bom tamanho. E com certeza todos vocês têm uma calculadora científica e já sabem mexer nessa calculadora científica. Alguém não consegue trabalhar com essa calculadora científica, a recém está aprendendo a trabalhar, tem algum problema em trabalhar com essa calculadora científica? Isso aqui nem casamento, fale agora ou cale-se para sempre. Não, tô brincando. Mas quem tiver problema com a sua calculadora, a gente pode tentar ver se eu sei trabalhar com ela e dar uma ajudinha para vocês nesse sentido. Certo? Bom, o que acontece? Eu acho mais é no caso, o professor, acho que é mais no caso da prova, né? Porque na prova, conseguindo fazer com a científica, que eu acho que é que todo mundo tem, beleza. Eu acho que a HP, acho que seria mais para conhecimento mesmo, né? Já que vai ser não vai ser tão obrigatório nessa disciplina para nós, principalmente. Né? Ou dá para baixar um aplicativo no celular ali para treinar também, creio eu. Isso, baixa o aplicativo no celular, baixa no teu computador, onde tu está tendo aula e puxa HP ali, vai fazendo. Isso é mais para vocês conhecerem. Anormal dá mais. Claro, olha, prestem bem atenção. Alguém diz assim, a normal científica dá mais trabalho? Deixa eu ver quem foi que botou isso no chat. Rafael, seguinte, ó. Vou te dar um exemplo do que é uma HP e do que é uma científica qualquer. Certo? Não foi tu, Rafael? Ah, tu afirmou. Ok, desculpa. Entendi que... Sim. Então tá. Então tu tá coberto de razão nessa tua afirmação. Achei que tinha sido uma pergunta. Se tu afirmou, tá coberto de razão na tua afirmação. A HP12C, ela é como se fosse a diferença de uma Ferrari para um Fusca. Simples assim, tá? Então, quando eu brinco assim, os alunos às vezes estão fazendo administração e vêm perguntar para mim, qual calculadora que tu acha que eu tenho que comprar? Tu acha que eu preciso comprar uma HP12C? Precisar, não precisa, né? Mas quanto é que tu vai investir numa calculadora? Ah, tava pensando em comprar não sei o que, custa quanto? Pô, então tu investe um pouquinho mais e compra o que é o top de linha. É verdade, porque se tu for andar com a Ferrari nas rodovias do Brasil, deu, né, meu amigo? Ou tu é assaltado, ou tu vai te quebrar devido à quantidade de buracos que tem. Aqui melhor mesmo andar de carroça. Não, entendi que foi uma brincadeira. Tá? Então, assim, ó, e é bom, né? Ser bem humorado na sexta-feira, beleza, é tudo que eu gosto. Eu gosto de aula que a gente ri muito, porque quando a gente ri muito, a gente libera o hormônio da felicidade e esse hormônio faz com que tu aprenda melhor. Então, tudo que a gente faz sorrindo, com prazer, brincando, tá no lucro. É mais prazeroso e a gente assimila melhor o conteúdo. É bem assim que tem que ser. Tá? Bom, vamos ver então qual a diferença básica entre a fórmula que a gente estava utilizando a semana passada, que era de juros simples, para essa fórmula de juro composto, tá? A fórmula que nós estávamos utilizando semana passada de juros simples era essa aqui, ó. Só um pouquinho. Vou pegar aqui o meu paninho para limpar. FV era igual a PV 1 mais I vezes N. Essa era a fórmula de juros simples. Certo?
Ok. A fórmula de juro composto, o que eu estou vendo? Que isso aqui é uma exponencial, né? Então, eu vou ter uma fórmula que tenha um exponencial. E quem vai ser esse meu expoente? Esse meu período. Então, a fórmula do juro composto vai ser valor final é igual ao valor presente 1 mais i elevado na n. Então, olha onde é que está o teu n lá, como o teu expoente. Por isso que tu tens uma curva aqui na exponencial. Certinho? Bom, tudo que a gente viu sobre juro composto, que era aquela história de colocar o i com o n, né, que tem que ser, se a taxa é mensal, o período tem que ser mensal, se a taxa é bimestral, o período tem que ser bimestral, todas aquelas conversões também têm que serem feitas para o juro composto. E a tua taxa, quando tu fores aplicar aqui, também tem que ser dividida por 100. Então, tudo que a gente fez na aula passada, a gente vai também fazer aqui, certo? Então, vamos ver algumas aplicações aqui, tá? E daí o legal dessa parte aqui de juro composto, e depois o que vem, que são valores para parcelamento, são coisas que a gente aplica no nosso dia a dia, tá? Então, o legal é vocês conseguirem trabalhar com isso e utilizarem isso no dia a dia de vocês. Um cara que sabe matemática financeira, ele consegue ter melhor discernimento na hora de fazer uma compra, ver se é mais interessante fazer determinada aplicação ou menos interessante. Às vezes tu vê que tu quer comprar muito uma coisa, mas aí tu vai parcelar, os juros é muito alto, as pessoas não têm essa noção comercial, por isso que o brasileiro é um cidadão muito endividado, tá? Porque ele simplesmente pensa no valor da parcela. Ah, uma parcelinha de 138, tranquilo, dá para pagar. Só que é 138, sei lá, em 36 vezes para comprar uma TV. Então, pega esse 138 e guarda durante 15 meses e compra à vista. Tu está pagando 2, 3 televisões. Fazer negociação de dívida também é importante. Vou contar um caos, tá? Um caos aí para vocês, que eu sempre conto quando eu dou aula de matemática financeira, tá? Teve uma vez que eu estava fazendo uma negociação, eu estava trocando de carro, tá? Eu estava fazendo uma negociação e eu cheguei numa concessionária e perguntei para o camarada quanto é que era a taxa de juros se eu desse o meu carro de entrada e parcelasse o restante. E daí ele me disse que a taxa de juros, não me lembro mais quanto é que era, tá? Mas ele me disse lá uma taxa de juros. E daí eu disse, tá, mas eu tava assim, ó, de boa fé, tá? Eu disse, tá, então a taxa de juros é tanto, e daí se eu fizer o parcelamento, claro que quando tu faz um financiamento, tu tem que pagar imposto, por exemplo, o IOF, que é um imposto sobre transações financeiras, tu tem que pagar a taxa, tu tem que fazer várias coisas, tá? Não é só no que dá ali no valor da calculadora, mas tu consegue calcular isso depois. Daí eu pedi o valor da taxa e ele fez ali e calculou o parcelamento e disse que dava X valores. E daí eu disse assim, mas tu tem certeza que a taxa é essa? E ele disse, tem. Eu disse, tá, então me coloca o valor à vista e o valor da taxa nesse papel. Ele disse, o valor à vista é esse, taxa para fazer em 24 vezes, sei lá quanto é que era, é tanto por cento. Ok. Daí, então agora tu me chama teu gerente. Daí eu disse assim, olha só, eu quero comprar esse carro, nesse valor, o meu carro vai entrar como entrada, eu vou parcelar, financiar isso aqui com essa taxa. Ele disse, tá, daí qual o problema? Eu disse, não, o problema é que eu quero saber qual o valor da parcela. Ah, mas o vendedor não disse. Eu disse, sim, mas ele calculou errado. Eles estavam calculando o valor da parcela errado. E a diferença entre o cálculo do vendedor e o meu era do ar-condicionado do meu carro. Certo? E daí que eu saí lucrando nessa brincadeira. Eu ganhei o ar-condicionado só porque eu sabia calcular. E o vendedor disse, ah, mas o vendedor mal sabia mexer na HP. Eles têm essa calculadora HP12C na tela ali, mas eles não têm a menor noção de onde é que eles estão apertando, entendeu? Então eles vão apertando em qualquer lugar ali que alguém diz para eles que funciona, mas eles não têm a noção de o que vai dar aquilo ali. E eles estavam aplicando, na realidade,
uma taxa acumulada muito maior do que a taxa que eles estavam fazendo propaganda desse valor da revenda. Então, você tem que ficar muito antenado em relação a isso. E isso não acontece poucas vezes, tá? Eu tenho a dizer para vocês que isso acontece em muitos estabelecimentos. E eu não estou falando de uma concessionária fundo de quintal, estou falando de uma revenda muito forte em Porto Alegre, e eu estava comprando um carro zero. Então, o cara tem que saber te atender, ele tem que saber um pouquinho disso aí, tá? Então, só manuseando ali HP. E o cara disse, não pode ser isso, não pode ser não. Tá errado o cálculo. E daí ele ligou para não sei quem, realmente o cálculo estava errado. Ele disse, o que a senhora pretende fazer? Eu disse, eu pretendo fechar um negócio. Tu tá aqui com o papel escrito que a taxa é essa, o valor é esse, eu vou fechar um negócio, vou fechar agora. Ele disse, pois é, mas vai ficar uma diferença. Eu disse, ok, então tu me dá o ar de graça. Entra com o ar de graça. E foi o que aconteceu. Então, tem que saber trabalhar com isso aqui e com as outras coisas também. Claro, não era essa fórmula aqui, tá? Era uma fórmula um pouquinho mais complexa que eu utilizei no momento da compra, mas é o que a gente também vai aprender aqui, tá? Refinanciar a dívida de imóvel também, né? Tu vai fazer uma dívida, tu vai comprar um apartamento, tu pode renegociar mais tarde, tu pode dar o teu fundo de garantia e diminuir isso, aí também tu tem que saber calcular para ver no momento o que é melhor, se diminuir o número de parcelas ou se diminuir o valor da parcela, tá? Não existe o melhor, existe o melhor para ti naquele momento, né? O que cabe no teu bolso naquele momento, na hora da renegociação. E isso é importante tu ter esse discernimento, certo? Falei pra caramba. Vamos lá. Tem alguém que escreveu alguma coisa no chat ali? Vamos ver. Tudo que eu já tinha visto. Ok, bora lá. Então, assim, ó, o que que nós temos aqui? Nós temos uma situação que diz o seguinte, ó. Eu tenho uma tabela ali que tem assim, ó, período 1, período 2, período 3, período 4. Tu tinha um capital de R$1.000, tá? Tu aplicou esse R$1.000 a 2% de juros ao mês, a taxa de 2% ao mês, tá? No final do primeiro mês, tu tinha 1.020. Aí tu reaplica aquilo, no final do segundo mês, tu tem 1.040 com 40 centavos. No final do terceiro mês, tu tem 1.061 com 21 centavos. E no final do quarto mês, tu tem 1.082 com 43 centavos. Esse é o teu montante no final dos 4 períodos. Isso está escrito nessa tabela aí, tá? Não, só estou lendo essa tabela aqui, ó. Vocês têm no arquivo que eu mandei para vocês. Aí a pergunta é o seguinte: resolva a situação anterior da tabela calculando o montante após 6 meses. Bom, tu não vai fazer cada vez que tu quiser fazer isso mês a mês, né? Então, como é que nós conseguiríamos resolver isso utilizando essa fórmula de uma maneira bem simples? Bom, tu queres o valor futuro. Quem é o teu valor presente? O teu valor presente é aquilo que tu aplicou no ato, tá? Então, tu tinha no ato, quando começou lá no período 0, tá? Tu tinha quanto? Tu tinha R$1.000. Então, teu PV é 1.000. 1 mais a taxa. A taxa é de 2%. Gente, 2% é 0,02. Elevado na N, que é o teu período de 6 meses. A taxa era mensal, teu período era mensal, tudo beleza. Como é que tu vai fazer isso aqui? O valor final é 1.000 vezes 1,02 elevado na sexta potência. E aí, o que que tu vai ter ali? 1,02 elevado na sexta potência. Não esqueçam que a gente vai trabalhar com 6 casas decimais, tá? E isso é importante. E aquele nosso critério de arredondamento que nós trabalhamos na última aula também é importante. Oi, prof. Rosane. São obrigados. O imposto sobre produto industrializado, sim. Infelizmente, meu amigo.
Tá? Nós temos, infelizmente, que pagar o IPI. Toda mercadoria tem o valor de IPI. Tem mercadorias... Teve uma época que o governo, para linha branca, diminuiu o IPI. Tá? Às vezes, quando eles querem, por exemplo, revenda de carro, quando é final de ano, eles estão com o estoque lá em cima, não conseguiram vender, e eles querem desovar do ano passado para pegar a linha nova, eles reduzem a taxa de IPI. A concessionária reduz a taxa de IPI, mas daí é ela que paga ao governo, tá? Ou quando o governo vai dar algum incentivo para algum produto. Já teve a época que o carro teve redução de IPI. E daí, com a redução de IPI, por exemplo, um carro que custava, só para te ter uma noção de quanto esse IPI incide no valor total, tá? Um carro de 30 mil, por exemplo, na época que eles reduziram o IPI, o carro saía por 26. Tá? Porque é um efeito cascata isso aí, né? O IPI é um efeito cascata sobre o produto, né? Porque cada vez que tu vende, o cara paga o IPI para o outro, e paga o IPI para o outro, e paga o IPI para o outro. Vamos ver qual foi a pergunta. Sim, às vezes baixa 5% ou mais. É isso aí. Eu vou deixar o chat aberto, que daí eu fico lendo o que você está escrevendo. É bem verdade. Dependendo do produto, a diferença do IPI é muito grande, né? Quando eles resolveram fazer um incentivo, eu acho que esse incentivo para a linha branca foi... Linha branca são essa... Vocês sabem o que é uma linha branca? Linha branca é qualquer eletrodoméstico de cozinha, por exemplo, cozinha e lavanderia. Era refrigerador, fogão, micro-ondas, tanquinho, máquina de lavar roupa, secadora, tudo isso estava englobado na linha branca. Isso foi em 2008, se não me engano, que o governo, porque deu aquele problema na economia norte-americana, vocês estão lembrados, do setor imobiliário, e daí veio um problema assim, ó, cascata da economia mundial, e aqui, o que eles fizeram? Eles reduziram o IPI sobre a linha branca. O tanquinho, por exemplo, que é aquela máquina que é mais simples, ficou 0 de IPI, os outros foram diminuindo algum valor assim, e daí o pessoal se atirou comprando isso. Não é PDF, ele é um Word, está no Moodle sim, tá? É o assunto 1 ainda, o mesmo assunto da semana passada, tá? Ficou até 2013 o IPI, mas eu acho que foi... Rafael, tá falando comigo? Olha só, a pessoa é cegueta, então tem que botar óculos, tirar óculos, é um saco. O Gustavo. O Rafael disse que ficou até 2013, Rafael, eu não me lembro, eu sei que foi por essa época aí, 2000 e... Eu acho que o negócio dos Estados Unidos foi em 2009. No final de 2008 para 2009, eu acho que foi nessa época aí. E daí teve uma redução. Tá? E daí entrou aí, e depois as concessionárias pediram redução para os automóveis e também entrou uma redução. Tá? Prorrogaram. Era para terminar em 2011, prorrogaram até 2013. Obrigada pela informação. Então é mais ou menos isso aí, só para a gente contextualizar a situação, tá? Bom, vamos lá. Então não esqueçam que a gente vai ter que fazer aqui o arredondamento até a sexta casa decimal. Na HP12C ou em qualquer outra calculadora científica, tu já pode pedir para que esse arredondamento seja feito automaticamente, né? Então aqui para mim deu, deixa eu ver se tá com 6 casas decimal, deu. Então aqui deu 1000 vezes 1,126162, certo? Então, meu valor final aqui deu de 1.126,16 centavos. Esse é o meu valor final. Tranquilaço aí? Tá. Essa é a primeira situação, tá? Uma situação bem básica para a gente conseguir verificar como é que funciona isso dentro da fórmula, tá? Vamos fazer outras situações
para que a gente veja como vamos utilizar isso aí numa calculadora científica para calcular o N, o I, que são coisinhas mais chatas de fazer. Eu quero saber se vocês estão copiando, vão tirar um print da tela para que eu consiga apagar. Tem alguém copiando ou eu posso apagar, gente? Professora, a gente vai trabalhar sempre com 6 casos depois da vírgula, né? Sim, senhor. Na Isso é realidade, o regra? ideal é até trabalhar com mais, tá? Mas dá muito trabalho. Então, a gente trabalhando com 6, a gente já tem uma noção melhor do que vai acontecer. Ah, entendi. Pode apagar. Posso pagar? Ok. Ô, gurizada, vocês não querem montar um grupo no WhatsApp aí nessa época de pandemia, para que se vocês tiverem algum problema, a gente consiga resolver? Por mim pode ser, não sei os colegas. Mas aí, assim, ó, vamos colocar alguma regra, né? Nada de bom dia, boa tarde, figurinhas, esses negócios não, né? Uma coisa bem específica, porque daí se alguém precisa de um socorro, alguma coisa, a gente abre e lê de imediato qual é a situação. Senão a gente abre e tem 36 notificações. Ah, daí eu nem olho. Por mim pode ser também, professor. Quem é que falou aí? Thaís. Thaís, monta, Thaís. Tá, eu monto. Se a galera quiser deixar ali no chat ali os números, eu já coloco aqui. Joga ali no chat, o pessoal vai usando o link para entrar no grupo. Beleza, pode ser, já vou fazer isso agora. Tá? Porque daí eu acho que a gente. Mas assim, ó, por favor, tá? Eu durmo, né? Então não adianta me mandar alguma coisa tipo 10 da noite para que eu responda de imediato. Não vai rolar, tá? Então, assim, vocês vão mandar alguma pergunta, algum questionamento, e à medida que eu for tendo tempo, eu vou lendo e vou resolvendo as demandas, tá? Mas eu não vou estar online 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas eu acho que isso é importante, porque de repente a gente marcou alguma coisa, algum trabalho, alguma atividade, e caiu a internet, tem um temporal, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Ou tu tá fazendo um exercício, não conseguiu entender, ou tu quer um help, socorro, qualquer coisa, a gente consegue resolver ali. Tá? Bom, me avisaram que eu tenho 10 minutos aqui, vai dar para fazer um exercício. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu quero, aqui como um exemplo 2, determinar a taxa que foi aplicado o valor de... Essa caneta preta, ela começa, ó, ela tá carregadinha de tinta e eu não sei o que está acontecendo, que não tá saindo a tinta. Eu vou continuar com a vermelha, tá, gente? Desculpe, hoje vai ser tudo com vermelho. Termine. Esse não é o exemplo 2, é um outro exemplo que tu está dando. Eu estou inventando esse exemplo, tá? Eu nem Ah, resolvi inventar, tá? Então, não é o exemplo 2. Estou inventando aqui.
Então, o que eu coloquei? Eu coloquei assim, ó. Determine a taxa que foi aplicado um valor de 6.320 por 9 meses e resultou um montante de 7.755,29. Ok. Então, estou querendo a taxa. Se eu estou querendo a taxa, eu estou querendo o meu I. É isso que eu estou procurando. Certo? Eu tenho que o meu N, que é o período, é 9 meses. Se é 9 meses, essa taxa que eu vou encontrar é ao mês, porque eles têm que se relacionar aqui, ó. Certinho? Eu apliquei 6.320, então esse é o meu PV. O valor principal, ou o valor presente, aquilo que eu iniciei a minha transação econômica. E isso resultou, que é um valor futuro, a posteriori, né? Aqui, 7.755,29. Certo? Coletei os dados, vou jogar naquela fórmula. Qual fórmula? FV é igual a PV, 1 mais I elevado na N. A gente está procurando esse I aqui. Então, 7.755,29 é igual a 6.320, 1 mais a taxa que tu desconhece, elevado na nona potência. Tranquilo? Então, eu quero descobrir esse I, eu tenho que isolar isso aqui. Isso aqui está multiplicando, vai passar dividindo aqui. E o que que tu tens aqui? 1 mais I elevado na nona. Porque isso aqui tu não pode somar. Certo? Então, vamos fazer aquela divisão ali, vamos ver o que que dá. Isso aqui dá 1,227103. 6 casas decimais. E aí, o que que tu vais fazer? Tu tem que tirar esse 9 aqui, que é o expoente. Esse 9 obrigatoriamente passa em forma de raiz nona. 1 mais I. Isso aqui precisa de uma calculadora científica. Ó. Raiz nona. Então, vamos calcular a raiz nona desse cara aqui. A raiz nona desse número é 1, alguém entrando. 1,023. Passa esse 1 para cá. E o que que tu tem de taxa? A tua taxa foi 0,023. Isso aqui, o que que tu vais fazer? Tu vais pegar essa taxa 0,023 e vai multiplicar por 100 para conseguir colocar o símbolo do percentual. Então, a tua taxa é quanto? 2,3% ao mês. Tranquilaço? Tá aí o link que a Thaís mandou do WhatsApp, ó. Alguns colocaram o telefone ali. Ô, Thaís, eu tenho tanto grupo aqui, tu me coloca nesse grupo e escreve que isso aqui é matemática financeira. Senão, daqui a pouco eu não sei mais em que grupo eu tô falando. Todos entenderam esse exercício? Ô, professora, na financeira, ela tem algum atalho para calcular isso? Na HP12C? Isso. Tem. Claro que tem, né? Capaz de fazer todo esse cálculo aqui. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Tu tá com a tua HP aí? Sim. Então tá. Então tu vai olhar o seguinte. Aqui em cima, ó, meu velho. HPzinha, tá? Isso aqui tá velhinha já. Essa HP tem mais de quase 30 anos. Nossa.
Guerreira, velho. Essa HP. Tá vendo essa primeira linha aqui, ó, da HP? Sim, aham. Tá, primeira pergunta, tua HP é dourada ou prateada? Porque tem diferença. Ela é dourada. Ótimo, então tá. Então assim, ó, na primeira linha lá, tu tá vendo que tem N, Sim. do lado do N tem o I, do lado do I tem o PV, e do lado do PV tem PMT e depois tem FV? Aham. Tá, é aquela linha que tu vai usar basicamente, certinho? Tá, tu sabe trabalhar com uma HP normal ou nunca trabalhou com nenhuma HP? Nenhuma, hoje que eu peguei, por acaso, que um colega meu da empresa, eu tenho uma aqui sobrando na minha gaveta, pega para tu usar no semestre. Pelo amor de Deus, o cara é um anjo. Olha como é que tu vais aplicar isso aqui na tua HP, tá? Tu vais fazer o seguinte, ó. Primeiro, tu sabe ligar e desligar a HP? Sim. Aí tá com eu ligo e desligo ela, já tem um número salvo ali digitado. Não sei como é que limpa aqueles dados. Então. Para te limpar, era aqui, ó, no Clear, no CLX. Aperta ali que vai deletar o que tem. Ok. Por isso que eu pergunto, porque quando tu liga e desliga, se tá o número ali, ele vai continuar ali, né? Uhum. Tá. Limpou ali, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse teu amigo, ele usa muito HP? Eu acho que não, porque ele tinha guardado na gaveta, me emprestou. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos armazenar aqui os dados da HP. Tem 1 minuto, vamos ver se dá. Tu vai pegar e tu vai colocar assim, ó. O primeiro dado é 9. 9, Enter, aperta no N, que tu quer que o 9 seja o representante do N. Depois tu vai digitar 6.320 e vai apertar no PV, que é o representante do PV. Depois 7.755 com 29 e vai apertar no FV. Depois que tu fez tudo isso, o que tu tá querendo ir, aperta no I e ele vai te dar a resposta. Deu erro para variar. Vamos ver. Então, sabe o que por isso? Não te preocupa. Sabe o que aconteceu? A gente vai ter que limpar a memória. Deu certo. Hã?